Graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Antônio Ferreira Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Palavras de Jesus. Disse-lhes Jesus: Tu o disseste, contudo eu vos digo, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus foi e voltará para buscar a sua igreja lavada e remida no seu sangue. Então ainda é dia, tempo e hora de você aceitar a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Nós estamos hoje aqui no projeto Leia a Bíblia, 95 dias, desde 1º de janeiro até o dia de hoje, 5 de abril, lendo a palavra de Deus com você todos os dias, e nós vamos ficar até o dia 31 de dezembro deste ano, se assim Deus quiser e não voltar, lendo a palavra de Deus que transforma vidas, a palavra de Deus que transforma, liberta, faz algo maravilhoso no interior do homem. Em nome de Jesus nós vamos estar aqui, ok? Pegue a sua caneta, pegue o seu bloquinho de anotações e vamos às referências bíblicas de hoje. Mas não deixe de você curtir aí o nosso trabalho, se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos e familiares essa nossa live da Bíblia, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 26, continuar a leitura. Mateus capítulo 26, versículo 47 ao versículo 35. Aí depois nós vamos lá no início da Bíblia, Deuteronômio capítulo 3 e 4, e vamos finalizar com o livro de Jó capítulo 5, ok? Vamos orar? Toda vez que nós vamos ler a Bíblia, nós oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos nesta noite para glorificar e exaltar o Teu nome. Assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Abra aí a sua Bíblia. Eu já estou aqui com a nossa Bíblia. Pensa numa Bíblia sensacional. Bíblia King James de estudo. Colocar bem pertinho. Se era você, eu adquiri essa Bíblia. Uma Bíblia sensacional. Eu tenho várias Bíblias aqui. E esse ano nós estamos aí fazendo a leitura dessa versão da Bíblia Sagrada. Mateus 26, 47 até Mateus 26, 75. Acompanhe a leitura da Bíblia. E quando ele ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espada e bastões, da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Então o que lhe traía deu-lhe um sinal, dizendo: aquele que eu beijar é ele, segure-o rapidamente. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: salve, mestre, e o beijou. E Jesus disse: amigo, por que tu vieste? Então, aproximando-lhe, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo sua mão, puxou a sua espada e, ferindo um servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a sua orelha. Então Jesus disse: põe novamente tua espada em seu lugar, porque todos os que lançaram mão à espada hão de perecer com a espada. Tu pensas que eu não posso agora orar a meu Pai, e ele imediatamente me daria mais de 12 legiões de anjos? Mas, neste caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras dizem que deve se suceder? Naquela mesma hora Jesus disse à multidão: saístes como a um ladrão com espadas, bastões para prender-me. Todos os dias eu me assentava junto a vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso foi feito para que pudesse se cumprir as Escrituras dos profetas.
Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram e seguraram a Jesus e o conduziram à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Mas Pedro seguiu de longe até o palácio do sumo sacerdote. Entrando-se, assentou-se com os servos para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes, os anciãos e todo o concílio buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem matá-lo, mas não achavam nenhuma. Sim, embora viessem muitas falsas testemunhas, não achei nenhuma. Por último, vieram 2 falsas testemunhas e disseram: este homem disse, eu posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E o sumo sacerdote levantou-se e disse: nada respondes? O que estes testemunham contra ti? Mas Jesus permanecia em silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E disse-lhe Jesus: tu o disseste. Contudo, eu vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: ele blasfêmia, falando, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia. E o que pensais? E eles respondendo disseram: ele é culpado de morte. Então eles cuspiram na sua face e o espancaram, e outros feriram-nos com as palmas de suas mãos, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem te bateu? Ora, Pedro estava sentado ao lado de fora do palácio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus da Galileia. E ele negou, dizendo, eu não sei o que dizes. Ele, saindo para o pórtico, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este indivíduo também estava com Jesus de Nazaré. E ele negou outra vez, jurando: eu não conheço este homem. Depois, aproximando-se, ali estavam, disseram a Pedro: certamente tu és um deles, pois tua fala te denuncia. Então Pedro começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: eu não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro se lembrou das palavras que Jesus dissera antes do galo cantar: tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. E agora nós vamos lá para o livro de Deuteronômio, capítulo de número 3 e capítulo de número 4. Acompanhe a leitura sensacional deste livro da palavra de Deus. Vamos aí. Deuteronômio 3. Depois nos viramos e subimos pelo caminho de Bazã. O rei de Og, rei de Bazã, veio contra nós, ele e todo o seu povo, para a batalha em Édrei. E o Senhor disse: não temas, porque o entregarei a todo o seu povo e toda a sua terra à sua mão, e farás a ele o que fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E assim também o Senhor nosso Deus entregou em nossa mão a Og, rei de Bazã, e todo o seu povo, e ferimos até que não lhe sobrou ninguém. E naquele tempo tomamos todas as cidades, não houve nenhuma cidade que não tomássemos dele. 60 cidades, toda a região de Argob e o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram cercadas com muros altos, portões e barras ao lado das cidades, sem muros em grande número. E as destruímos completamente, como fizemos em Seom, rei de Esbom, destruindo completamente os homens e as mulheres, as crianças de todas as cidades.
Mas todo o gado e os despojos das cidades tomamos por presa para nós. E naquele tempo tomamos nas mãos daqueles 2 reis amorreus a terra que estava do lado do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, que os sidônios chamam de Siron e os amorreus chamam de Senir. E todas as cidades da planície, de toda Gileade e de toda Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Porque somente Og, o rei de Bazã, permaneceu nos remanescentes dos gigantes. Eis que seu leito, um leito de ferro, não está em Rabá dos filhos de Abom, de 9 côvados de comprimento, 4 côvados de largura, conforme o côvado de um homem alto. A terra também tomamos naquele tempo desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, metade do monte de Gileade, e as cidades dei aos Rubenitas e aos Gatitas, e o restante de Gileade e toda a Bazã, sendo o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés e toda a região de Argob, com toda a Bazã, que era chamada terra dos gigantes. Jair, o filho de Manassés, tomou toda a terra de Argob até as costas dos Jesuritas e Maacatitas, e chamou segundo o seu próprio nome, Bazã Avote Jair, até este dia. E dei a Gileade a Maqui, e os Rubenitas e os Gatitas, desde Gileade até o ribeiro de Armon, metade do vale da fronteira até o ribeiro de Jaboque, que é a fronteira dos filhos de Amon. E também a planície e o Jordão e a costa de Quenerete, até o mar da planície, que é o mar salgado, abaixo de Asdote Pisga, para o oriente. E naquele tempo eu vos ordenei, dizendo: o Senhor nosso Deus nos deu essa terra para possuí-la. Passareis armados diante de vossos irmãos, os filhos de Israel, todos os que estiverem capacitados para a guerra. Mas as vossas esposas, os vossos pequenos, o vosso gado, pois sei que tendes muito gado, permanecerão na cidade que vos dei, até que o Senhor dê descanso aos vossos irmãos, bem como a vós até eles, e também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes deu além do Jordão. Então voltareis cada homem à sua possessão que eu vos dei. E naquele tempo eu ordenei a José, dizendo: os olhos viram tudo que o Senhor Deus fez a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos os quais passares. Não temas, porque o Senhor teu Deus lutará por ti. E naquele tempo supliquei ao Senhor, dizendo: ó Senhor, começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão forte, pois que Deus há nos céus ou na terra, para que possa fazer segundo as tuas obras e segundo o teu poder. Suplico-te, deixa-me passar, ver a boa terra que está além do Jordão, este bom monte e o Líbano. Mas o Senhor se irou comigo por vossa causa e não me ouviu. O Senhor me disse: basta, não fale mais deste assunto. Sobe o topo de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, ao sul, ao oriente, e contempla com os teus olhos, pois não passarás o Jordão. Mas ordena a Josué: encoraja-o e fortalece, porque ele passará diante este povo e fará com que herde a terra que verás. E assim permanecemos no vale diante de Bet-peor. Deuteronômio 4. Agora, portanto, ouve, ó Israel, os estatutos e os juízos que vos ensino para cumprir, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, o vosso Deus, deu a vossos pais e vos dá.
nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis nada nela, para que possas guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, quando todos os homens seguiram Baal-peor. O Senhor teu Deus os destruiu do meio de vós. Mas vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje estáis vivos. Eis que vos ensinei estatutos e juízos, e como o Senhor teu Deus te ordenou, para que façais isto na terra que vás possuir. Portanto, guardai-os, cumpri-os, para que esta vossa sabedoria, o vosso entendimento, aos olhos das nações que ouvirão esses estatutos, dirão: certamente esta grande nação é um povo sábio e inteligente, pois é uma nação tão grande que tem a Deus tão próximo, como o Senhor nosso Deus, que está em todas as cidades pelas quais invocamos. E que nação há de tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que apresento diante de vós neste dia. Somente cuida de ti mesmo, mantenha a tua alma diligentemente, para que não te esqueça das coisas que teus olhos viram, para que não se afaste o teu coração todos os dias da tua vida. Mas ensina os teus filhos e os filhos dos teus filhos, em especialmente no dia que estiveste diante do Senhor Deus em Horebe, quando o Senhor disse: ajunta-me este povo, farei com que ouça as minhas palavras, para que aprendam-me a temer todos os dias na terra que viverem, e para que possam ensinar seus filhos. E vistes e ficastes em pé diante do monte, e o monte ardeu em fogo até o meio do céu, com trevas, nuvens e espessa escuridão. E o Senhor falou no meio do fogo, e ouviste a voz das palavras, mas não vistes semelhança, somente ouvistes uma voz. E vos declarou o seu pacto, que ordem que cumprireis, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. E naquele tempo o Senhor ordenou que ensinasse estatutos e juízos, para que pudesseis cumpri-lo na terra que vás possuir. Portanto, cuidai-vos a vós mesmos, pois não viste modo semelhante no dia em que o Senhor vos falou em Horebe, no meio do fogo, e que não vos corrompais e não vos façais imagens de escultura semelhante a qualquer figura semelhante, macho ou fêmea, ou a semelhança de um animal, para que haja na terra, e a semelhança alguma que voa nos céus, a semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, e a semelhança de algum peixe que esteja nas águas abaixo da terra. Não levante os teus olhos ao céu quando vires o sol, e a lua e as estrelas e todo o exército dos céus, e sejais impedidos a adorá-los, impelido a adorá-los, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus distribuiu a todas as nações debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro até fora do Egito, para que sejais um povo de herança, como sois neste dia. Além disso, o Senhor se irou comigo por vossa causa e jurou que eu não passaria o Jordão, e que eu não estaria naquela boa terra que o Senhor Deus vos dará por herança. Mas devo morrer nesta terra, não devo passar o Jordão, mas vós passareis e possuireis esta boa terra. Cuidai-vos para que não vos esqueceis do pacto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco. Fazei-lhe alguma imagem de escultura ou semelhança alguma de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um Deus, porque o Senhor teu Deus é um fogo consumidor, um Deus ciumento. E quando gerares filhos e filhos de filhos,
e vos tiveres permanecido ao longo do tempo na terra, e vos corromperdes, e fizeste imagem de escultura ou semelhança, ou alguma coisa, e fizerem maus aos olhos do Senhor vosso Deus, para provocá-lo à ira, neste dia eu invoco o céu e a terra como testemunhas contra vós, para que logo pereçais completamente. Da terra que passastes o Jordão para possuí-la, não prolongareis os vossos dias sobre ela, mas serei completamente destruídos. E o Senhor vos dispersará entre as nações, e restareis poucos números entre os pagãos, para onde o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses, obra das mãos dos homens, de madeira, de pedra, para que não veem, nem ouvem, e nem comem, e nem cheiram. Mas dali buscardes o Senhor teu Deus, tu encontrarás, se o buscardes com todo o teu coração e com toda a tua alma. Quando tiveres em tribulação, todas essas coisas vos acontecerem, mesmo nos últimos dias, se tu voltares ao Senhor teu Deus, se obedecer-se a sua voz, porque o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso, ele não te abandonará, nem te destruirá, nem esquecerá o pacto com teus pais que ele jurou a eles. Porque perguntas agora aos dias que são passados, que te precederam, desde os dias em que Deus criou o homem sobre a terra, a pergunta desde uma extremidade do céu até a outra, se aconteceu alguma coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta. Algum povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo, como tu vistes e vivestes? Ou Deus tentou ir e tomar para si a nação do meio de outra nação, por tentações, por sinais, por prodígios, pela guerra, com mão forte, com braço estendido e com grandes terrores, conforme tudo que o Senhor Deus fez por ti no Egito, diante dos seus olhos? Ali Deus foi mostrado para que não soubesse o que o Senhor Deus é, e não há nenhum outro senão Ele. Do céu Ele fez com que ouvistes a sua voz, para que Ele pudesse te instruir sobre a terra que Ele mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras em meio ao fogo. E porque Ele amou aos teus pais, por isso Deus escolhera a semente deles, e tirou do Egito diante dos seus olhos com o seu grande poder, para mover diante de ti as nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra e dá-la a ti como herança, como é neste dia. Portanto, hoje saberás e considere isso em teu coração, que o Senhor teu Deus é em cima do céu e embaixo da terra, e não há nenhum outro. Portanto, guardarás os seus estatutos, os seus mandamentos que te ordeno neste dia, para que tudo te vá bem, e para que os teus filhos depois de ti, para que possa prolongar os seus dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te dá para sempre. Então Moisés separou 3 cidades, desde o Jordão, voltadas para o nascente, para que pudesse fugir para lá o homicida que matasse o seu próximo involuntariamente, e para que não odiasse em tempos passados, para que, fugindo para uma dessas cidades, pudesse viver. A saber, Bezer no deserto, na planície dos Rubenitas, Ramote em Gileade dos Gatitas, e Golã em Bazã dos Manassitas. E esta é a lei que Moisés estabeleceu perante os filhos de Israel. Esses são os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel depois que saíram do Egito, desde o lado do Jordão, do vale diante de Bet-peor, na terra de Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e em quem Moisés e os filhos de Israel feriram depois que saíram do Egito, e possuíram a sua terra, a terra de Og, rei de Bazã, rei dos reis amorreus, que estavam deste lado do Jordão para o nascente, desde Aroer, que está à beira do ribeiro, desde Arnou até o monte Sião,
que é Hermon, e toda a planície deste lado do Jordão para o leste, até o mar da planície sobre as nascentes de Pisga. E vamos à leitura final do dia de hoje, do livro de Jó. Vamos ler Jó, capítulo de número 5. Você vai acompanhar aí a leitura de Jó, capítulo de número 5. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Jó, capítulo 5. Chama agora, haverá alguém que te respondas? Para qual dos santos te tornará? Porque a ira mata o homem tolo e a inveja destrói o tolo. Eu tenho visto o tolo lançando raízes, mas de repente eu amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe de segurança, eles são esmagados no porão. Não há quem os livre. O faminto come sua colheita, até dentre os espinhos atira, e o ladrão engole a sua riqueza. Contudo, a aflição não vem do pó, nem o problema brota da terra. Mas o homem nasce para o problema, como as faíscas voam para cima. Eu buscaria a Deus, e a Deus eu entregaria a minha causa, o qual faz grandes coisas e inescrutáveis, coisas maravilhosas sem número, que dá chuva sobre a terra e envia as águas sobre os campos, para colher sobre um lugar alto aqueles que estão abatidos, e para que os que choram possam ser exaltados à segurança. Ele frustra o plano dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar a sua iniciativa. Ele apanha o sábio na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos é levado impetuosamente. Eles se encontram com as trevas durante o dia e tateiam ao meio-dia como de noite, mas ele salva o pobre da espada e da sua boca e da mão do poderoso. Assim o pobre tem esperança e a iniquidade fecha a sua boca. Eis que é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto não desprezes o castigo do Todo-Poderoso. É Ele que faz a ferida, é Ele a cura. Ele fere e as suas mãos se restituem. Ele te livrará de 6 problemas, e no 7º nenhum mal te tocará. A fome ele te redimirá da morte, na guerra do poder da espada. Serás protegido do açoite da língua, nem temerás a destruição quando ela vier. A destruição e da fome te rirás, nem temerás os animais da terra, porque estás unido às pedras do campo, e os animais do campo estão em paz contigo. E tu saberás que o teu tabernáculo está em paz, visitarás a tua habitação e não pecarás. Também saberás que a tua semente será grandiosa, a tua descendência como a grama da terra. Chegarás à tua sepultura na idade madura, assim como um feixe de milho é colhido à sua estação. Eis que isto já examinamos, assim é, ouve-o, para que isto para o teu bem. Sabe isto para o teu bem. Finalizamos a leitura de Jó capítulo 5, nosso devocional de hoje do projeto Leia a Bíblia em um ano. Deus abençoe você que está conosco. Eu quero orar por você neste dia agora. Coloque a mão aí no seu coração e eu quero abençoar a sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia derramada sobre a vida do teu filho e da tua filha, Pai. Neste momento que ele está comigo orando, ela está comigo orando, ela leu a Bíblia, sua fé foi ativada. Deus, no nome de Jesus, abençoa os teus filhos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Voltaremos amanhã, se Deus quiser, lendo a Bíblia com você.